segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Soberano Deus e eterno Pai, essa é a tua palavra que é fonte de vida. Nela foram feitas profecias e cumpridas, e a principal delas foi cumprida em Cristo, que ele viria, nasceria, morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria, ó Pai. E aqueles que creem no Senhor um dia hão de ressuscitar. E que o Senhor, através dessa palavra, ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Digam amém. Irmãos, o início da igreja primitiva foi assim conturbado, porque tinha um pessoal legalista. Olha, não há ressurreição, e ficava aquela coisa arada toda, né? E Cristo tinha acabado de ressuscitar. Mas eles viam sim ele como um caso especial e que teria se limitado àquela situação. Mas já havia tido ressurreição antes, mas no caso através da oração, né? Jesus ressuscitou Lázaro, a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, e o filho lá do oficial lá. E o que acontece? A ressurreição é para aquele que crê, é para aquele que aceitou o Senhor, para aquele que entregou a sua vida. E na ressurreição, a palavra de Deus diz que nós viremos num corpo glorificado. Entendeu? Então, as irmãs podem ficar tranquilo que na ressurreição, esse seu corpo não terá gordura, entendeu? Você não vai brigar com a balança, porque é um corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? Um corpo que só tem prazer em glorificar a Deus, né? Algumas pessoas costumam perguntar: quando a gente estiver lá, a gente vai lembrar daqui? De quem ficou? Nós vamos nos conhecer? Irmão, lá nós vamos nos conhecer, mas a lembrança terrena, ela cai por terra. Porque o que a palavra de Deus diz? No mundo tereis a aflição. E como é que é lá no céu? Lugar de gozo, lugares de paz,
de alegria, o lugar que não haverá lágrima, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, não haverá tristeza. Então, não, as coisas velhas se passaram. No livro de Isaías, capítulo 65, fala que não haverá lembranças amargas. Então, essas coisas ficaram aqui na terra, irmãos. Lá no céu será lugar de gozo, será lugar de alegria. Você vai ver o irmão lá com o corpo glorificado e não vai ter lembrança da tristeza que passou aqui na terra, irmão, da briga que teve com alguém, do assassinato, da luta que teve aqui nesse planeta. Não, lá é lugar de gozo, de paz, de alegria. Eu falo porque através de alguns irmãos que a gente ministrou no leito de morte, e eu vi coisas em comum falado por eles, em tempos distintos. Num ano orei por alguém, 5, 6 anos depois orei por outro, mais um tempo orei por outra pessoa, já ali na reta final, num leito de hospital, um deles em casa. 3 coisas em comum que os 3 falaram: um irmão e 2 irmãs. Esse irmão, ele não era convertido, eu estou falando irmão porque ele se converteu lá com a nossa oração, pela muita misericórdia de Deus. Né, a esposa dele participava nos cultos lá da igreja, tal, aquela, né, aparecia de vez em quando e pediu para a gente fazer a oração. E estando lá, a gente ministrou Jesus, falou salvação, porque o câncer era em fase terminal. E depois que ele aceitou Jesus, né, da gente ministrando ali para ele, eu voltei na semana seguinte. Ele fala: pastor, eu tenho uma coisa para te falar. E ele era um cara assim muito racional. Eu falei: pode falar, irmão, eu tenho todo o tempo do mundo, hoje vim fazer a visita, orar pelo irmão. Ele fala assim: Deus me recebeu do jeito que eu sou. Deus me ama do jeito que eu sou. Eu tentando entender mais ou menos ali com meus botões. E ele fala: porque nesse leito aqui eu já morri. E ele me mostrou como é que é o outro lado. Ele falou: pastor, a transparência da água é algo que a gente não tem. O azul do céu, o verde da grama. Ele deu muita ênfase nesse verde da grama. Ele falou que se uma folha caísse, você ouviria o barulho, de tanto que há silêncio. Quer dizer, Deus deu uma palhinha por mão do que o aguarda do outro lado. Um tempo depois orei por uma irmã, e que falou coisa muito parecida. Num leito de morte também. Estivemos lá, oramos, apertamos na mão da irmã, e se estiver ouvindo, movimenta os olhos, aquele processo que a gente faz, né, para ver se a pessoa está recebendo o que você está ministrando. E fui no dia seguinte, e ela saiu do coma. A irmã ficou acho que 8 dias em coma, e ela acordou do coma. Ela falou para a filha dela assim: filha, por que eu voltei? A filha estava ali do lado da cama, falou: voltou da onde, mãe? Né? Não entendi. Filha, você não imagina onde que eu estava. Aí passou tudo isso, um rio de água cristalina, assim, de uma transparência sem igual, um silêncio, uma paz, um negócio. E falou da grama verde. Eu falei: nossa, porque nós no nosso estado natural, irmão, a gente não consegue ver esse tipo de situação. Entendeu? Então, para quem já está partindo, Deus acaba por mostrar, para servir de testemunho, para que a gente creia, irmãos, que você, nesse corpo que você está, um dia você vai morrer e depois vai ressuscitar. Algumas pessoas me perguntam: pastor, irmão, tem preso na parede assim, e aí? Na Torre Gêmea o pessoal morreu, e naquele impacto do avião, sabe o que é? A quantos graus foi a temperatura naquele lugar? 3.000 graus. Com 1.000 graus você já desaparece. 3.000, irmão, não sobra absolutamente nada. Mas o Deus que criou o mundo
do nada chamou tudo a criação, ele vai colocar tudo no lugar certinho, um por um daqueles que morreram e vão ressuscitar em Cristo, daqueles que morreram em Cristo e vão ressuscitar, né? Porque a ressurreição, ela é abrangente. Todo mundo que passou pelo planeta Terra vai morrer e vai ressuscitar. Uns para a vida eterna com Jesus, para a água transparente, para a grama verde, e o outro para a condenação. Que a Bíblia fala, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê haverá condenação, irmãos. Nós não estamos servindo a Deus de graça, porque se a salvação foi dada de graça, tal, tudo mais, mas você tem que exercer a sua fé, né? Você tem que sustentar a sua fé, com oração, com palavra, com congregando na igreja, ouvindo um testemunho que nem o da irmã, para se fortalecer, senão a nossa fé é em vão. Que lá para os apóstolos pregava a respeito de ressurreição, e havia esse contratempo de gente acreditando, gente não acreditando. Então, de vez em quando, Deus levanta um do nosso meio, permite uma experiência para que a gente creia. Ressurreição é algo real. E ela nos aguarda, irmãos. Deus vai renovar o seu corpo para você morar lá na glória. Porque o corpo glorificado, ele é diferente do nosso corpo aqui, tá? Jesus, após a ressurreição, ele foi encontrar com os discípulos. Olha o que aconteceu. Os discípulos estavam trancados num quartinho, com medo. E Jesus morreu. Na cabeça deles estava enterrado, ele guardando lá a ressurreição, e eles lá, tal, tudo mais, todo mundo com medo do Império Romano. Agora nós vamos pegar esses caras aí que pregam Jesus, que vão falar de Jesus, que não queria acabar com o evangelho, acabar com qualquer... E eles lá com medo. No terceiro dia, Jesus, né, primeiro as mulheres, que a mulher está sempre em primeiro lugar, elas viram Jesus glorificado, ressurreto primeiro, tá? Não foi os marmanjos, não, foi a mulherada, lá para conferir, né? Depois no caminho com Cefas, e aí ele foi lá no cenáculo, lá no lugarzinho que ele se reunia, onde foi ministrada a última ceia, a porta trancada, irmão, todo mundo com medo. A Bíblia fala que ele entrou e disse para eles, paz seja convosco. Não fala que ele abriu a porta. Sabe por quê? O corpo glorificado, ele está além da matéria. Tempo e matéria é outro, para o nível, para o plano aqui terrestre. Para o corpo glorificado, não. Para o corpo glorificado, você pensa e você já está no lugar. É assim que funciona. É meio complexo lá na teologia, a gente estuda isso daí. Mas a Bíblia deu alguns exemplos, né? Lá do eunuco, junto lá com Filipe. Filipe foi levado de um lugar, transportado pelo Espírito até esse lugar. Ministrou para o eunuco, batizou o eunuco, e depois ele foi transportado de volta para um outro lugar, onde Deus tinha propósito. Entendeu? Então Deus já deu uma colherzinha, uma palhinha do que seremos. Mas o mais importante é que todo o pecado vai embora com você lá na terra. E o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. E quando você ressuscita, e olha só como que Deus é detalhista, né? Um pastor Valmir, por mais que eu vá pregar, eu quero acreditar, quero ganhar muita alma para Jesus até a minha partida, 1.000, 5.000, sei lá quantos. Olha que eu já ganhei bastante, já batizei bastante gente, dando indo aí para 33 anos de ministério, louvado seja Deus por isso. Mas na ressurreição Deus vai receber, vai respeitar um critério. Os que morreram primeiro, lá em Cristo, na obra do tempo dos profetas, de Abraão, daquela galera lá, eles ressuscitam primeiro e depois nós. Ou seja,
até nisso o reino de Deus tem ordem. Senão ia ficar bagunça, né? Ressuscita o fulano aqui que começou agora, que está engatinhando na fé, na frente de um Eliseu, de um Elias, de um Moisés, Paulo, entendeu? Até isso, ô irmã, obrigado. Deus abençoe. Até isso a gente tem que entender do reino de Deus. Reino de organização. Até na hora lá da consumação, dos galardões, né? Você vai ser lá receber um corpo glorificado, aí vem a parte das obras. E aí, pelas obras haverá os galardões, você vai receber isso e aquilo, tal, tudo direitinho, mas na mais perfeita ordem. E tudo isso, a Bíblia fala num piscar de olho. A trombeta soou, Jesus apareceu para o mundo, né? Porque todo olho verá. Aí já acontece essa situação da ressurreição, né? do arrebatamento. E quem morreu em Cristo, subindo primeiro, sendo transformado primeiro, ressuscitando primeiro, num piscar de olho. Ele tem poder para fazer isso, né? Por exemplo, Paulo ressuscita e depois o pastor Valmir atrás. Eu coloco porque eu não quero ficar de fora, irmãos, amém? Eu até brinco com a minha esposa, que ela já sonhou 2 vezes que ela fica na grande tribulação. Eu falei, nossa, e eu? Eu falei, não, você não estava lá. Amém, glória a Deus. Eu não estava na grande tribulação, olha que maravilha, né? Ela já sonhou 2 vezes com essa situação, mas eu que não fico esperto, acreditando em sonho aí, que a pessoa enche a barriga de mandioca e fica sonhando aí com essas coisas aí, nada, eu que vou cuidar da minha salvação. A Bíblia fala para a gente, né, cuidar, cultivar a nossa salvação. Nós precisamos preservar, alimentar com fé, com testemunho, com integridade, com palavra, com louvor, garantir a sua salvação. Entendeu? Porque ventinho de doutrina vai surgir para lá e para cá, igual na época lá, um negócio de ressurreição, conversa mole, conversa fiada. Irmão, fique com a palavra. Muito antes de Jesus vir, há 700 anos atrás, antes da vinda dele, Isaías, Jeremias, Zacarias, profetizou que ele nasceria, morreria e ressuscitaria ao 3º dia, dizendo assim, está escrito. Se está escrito na palavra de Deus, você pode acreditar. E se aconteceu com Jesus, vai acontecer comigo e com você. Porque ele é a primícia, né? Ele é a primícia dos que dormem, né? Significa exemplo máximo da ressurreição. Que ele já ressuscitou num corpo glorificado. Lázaro não ressuscitou, não foi num corpo glorificado. Que ele morreu de novo. O corpo glorificado não morre mais. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas não foi no corpo glorificado, foi no corpo mortal, depois ele morreu. Lá a filha do oficial ressuscitou no corpo mortal e depois passou pela morte. Agora Jesus morreu, ressuscitou e vive para sempre. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A morte sempre foi um obstáculo maior. Um dia chega Jesus lá, irmão. Chega e volta. Sem nenhum, né? Acabou o medo, o mistério, né? Então há essa tranquilidade que eu vi lá nos irmãos lá, que falando da grama, da água transparente, ele falou, pastor, não tem nenhum medo na morte. Os 3 falaram isso para mim. E a irmã, ela recebeu o alto, ela voltou para casa lá nos seus afazeres, um belo dia de manhã. E ela tinha um esposo, irmão, que deixa um conhecimento da palavra, um negócio maravilhoso, né? Mas uma vida assim, dúbia,
adultério, outra mulherada, vida de bagunça, assim, e ela sempre na fidelidade. Um dia de manhã, ela levantou e falou: meu bem, vem cá, eu quero falar com você. Hoje eu vou morrer. E eles disseram: que é isso? Sai para lá, porque não, hoje eu vou morrer, Deus já mostrou. E eu preciso falar algo com você que não sei se algum dia eu falei, não falei, mas eu quero que você saiba. Você foi o único homem que eu amei. E eu te amo. E você, a mensagem que eu deixo para você é que você cuide da sua vida espiritual, para que quando chegar a esse momento de partir, você não tenha medo eu estou sem medo nenhum, porque eu sei, Deus já falou comigo. Tá? Então eu vou morrer, não é amanhã, eu vou morrer hoje. É muita segurança, irmão. Pelo amor de Deus. Já pensou? Que lugar em Deus que essa pessoa estava, que ela conquistou lá no seu momento de coma, que ele mostrou tanta coisa para ela. E tiveram aquela conversa, logo depois a irmã passou mal, foi lá para o hospital, e naquele dia ela faleceu. E a filha dela deu testemunho lá na igreja. E eu falei: meu Deus do céu, né? Como é bom você estar em Cristo. Se você está em Cristo, você não tem que ter medo da morte. Porque aquele que você crê que é Cristo, ele venceu a morte. E ele fala que nele nós somos mais do que vencedores. Nós vamos vencer também. Opa! E no grande dia, soou a trombeta, o carão de Jesus aparece lá para o mundo, que todo olho verá, aí começa a ressuscitar. Né? Do norte a sul, de leste a oeste, quem morreu em Cristo primeiro, e quem estiver vivo subindo, sendo arrebatado sem passar pela morte. Aí é um grande mistério de Deus, porque alguns têm que passar e outros não. Ah, irmão, não é comigo, aí é com Ele. Né? Porque se vai ter arrebatamento, né, não haveria necessidade de ressurreição. Né? Vai ter arrebatamento, por que a pessoa tem que morrer para ressuscitar? Então quem morreu ressuscita, quem não morreu é arrebatado. O importante é encontrar com o Senhor, irmão. Se você estiver morto, vai receber um corpo glorificado. Se você estiver vivo, também receberá um corpo glorificado e vai encontrar com aquele que é santo, com aquele que é justo, com aquele que é fiel, com aquele que brilha como a estrela da manhã, como o sol de meio-dia. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Então creia na verdade de Deus, porque tudo que estava escrito a respeito de Jesus não foi escrito um mês ou um ano antes dele vir, não. 700 anos antes já tinha profecia. Moisés falou de Jesus lá no deserto, 3.000 anos antes de Jesus aparecer na terra. Moisés apareceu por lá e falou assim: e Deus vos levantará um profeta no meio de vós, e a ele ouvireis. Ele vocês vão ouvir, porque se vocês não ouvirem ele, não vai vir outro depois. Depois dele não haverá esquema de salvação sem que passe por ele. Tanto que está lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue chegar a Deus se não passar por ele. O mundo existe um monte de terapia, meu Deus do céu, é muita, sabe? Eu, quando estive na Grécia, tem um lugar lá que o pessoal, é bonito você ver o pôr do sol lá em Atenas, lá na Acrópolis, aquela coisa lá, mas o pessoal sobe meio como devoção. Eu via nego fazendo oração para o sol lá, aquelas coisas, eu não entendendo nada, eu estava meio largado no mundo, gostei mais do visual em si, né? Mas as pessoas querem ter a natureza para se aproximar de Deus. Não está escrito isso. Está escrito que Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Você vai no meio dos índios aí, eles cultuam o sol, a água, alguns animais, né, que são águia, leão, essa coisa arada toda, símbolo de força e não sei o quê, mas também não vão a lugar nenhum. O único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração é o Senhor Jesus. Porque Ele morreu, ressuscitou, vive
e vive para sempre. E quem está nele, irmão, vai passar pelo mesmo processo. Um dia nós vamos passar por esse processo. Pois na hora da morte dá uma tristeza tão grande, né, irmãos? E alguns enfrentam uma morte tão dolorosa, câncer. Eu já fui orar por pessoas assim que o mau cheiro estava terrível, irmão. Você tinha que orar e sair até por causa da saúde. Não é permitido ficar mais tempo lá dentro, né? E essas pessoas terão os corpos glorificados. O mal vai ficar e um corpo novinho, visão. Aí o cego, lá não existe cego, irmão. Porque a Bíblia fala que todo olho verá o Senhor face a face. O cara vai ressuscitar cego? Não, corpo glorificado, enxergando tudo, vendo tudo, sabendo de todas as coisas. E nenhuma lembrança negativa haverá do seu tempo de terra. Essas coisas são daqui da terra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu? Então, lá do outro lado, a aflição cai por terra. A pressão alta cai por terra. A dor no joelho cai por terra. O coração tudo cai por terra. Porque você vai receber um corpo novinho, porque você vai morar no céu. Lá no céu não entra tranqueira, só zero. É o que a gente fala em inglês, brand new, novinho em folha. Lá não aceita segunda linha. Ah, lá não tem esse negócio que vende roupa usada, como é que é? Brechó, né? Lá é só zero. 0 quilômetro. Você vai chegar zerinho quilômetro para morar, para habitar no céu, junto com os anjos, ficar louvando e glorificando. Esse é o papel. Ah, quem pergunte, pastor, né? Porque a Bíblia fala que vai ter multidão de gente lá no céu, tal, tudo mais, vai ter um banquete, é banquete celestial, irmão. Que um outro texto fala de comida. O reino de Deus não é um reino de comida e nem bebida, mas de justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Come aqui o churrasco no final de semana, come aqui a carne gorda, a canjica, se esbalda aí, engorda, faz e acontece, irmão. Porque lá o alimento, lá é o louvor para o Senhor. É o gozo, é a paz, é a alegria. Você está diante de um rio. Sabe, Coríntios 2:9, ele fala: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, tem algo preparado que nunca foi ouvido, nunca foi visto e nunca chegou a nenhum coração. Então é muito grande, irmãos. É mais ou menos assim de impressionar, e eu transporto essa palavra para o testemunho dos 3 lá que eu acompanhei no leito de morte. A água é muito transparente, pastor. A paz é muito grande. O silêncio é muito grande. A grama é muito verde, é viva, parece que ela vai pular em você, de tão real que é aquilo. E um dia nós vamos estar nesse lugar. Sem falar, né, que as ruas, como é que são as ruas lá? Ouro, jaspe. Eu nunca nem vi jaspe, cristal. Lá eu vou pisar. Lá você vai pisar. Porque o que tem valor lá é você. Ah, então Deus, Ele preparou o melhor para nós naquele lugar. O ouro que as pessoas matam, faz maracutaia aí, um vende por bijuteria, por não sei o que, por engano. Lá no céu, aquele que serviu a Deus com alegria, morreu, ressuscitou no Senhor, né? Vai andar nas ruas de ouro, com tranquilidade, porque é o que Deus tem preparado para nós. É o que o olho não viu. Nosso olho não vai ver algo igual aquilo. Os irmãos testemunhavam chorando lá no leito de morte. Pastor, é demais o lugar. Quem passa por experiência como essa, a morte é um detalhe.
Ele falava lá, não tenho mais medo. A irmã falava, não tenho mais. E a irmã falou, não tenho mais medo. E foi lá em casa, falou, hoje, não quero deixar para amanhã, eu sei o que está me esperando do outro lado. É com essa segurança que a gente tem que partir. É com essa segurança que a gente tem que viver. Porque o dia a dia é tão ruim, né, irmão? É dívida, não sei o que, não vai dar para pagar, vai faltar, vai não sei o que, pá. E a gente vai viver só esse tipo de preocupação? Então o que tem que trazer um acalento para nós é a nossa fé no Senhor Jesus. Porque tem algo infinitamente maior do que qualquer preocupação, do que qualquer dívida, do que qualquer obstáculo que você possa estar vivendo, está te aguardando lá do outro lado. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria, aonde não haverá lágrima, aonde haverá gozo, aonde haverá alegria, aonde haverá plenitude de tudo. Tudo é pleno. E o Senhor reinando, né? Ele sendo nosso Deus e nós sendo os seus servos, lá naquele ambiente maravilhoso. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, né? Para te preparar, porque amanhã ou depois veio a situação ruim. Se aquilo que o pastor Valmir falou que é verdade, ele pode, uns ele cura, outros ele leva, deixa mais tempo, menos tempo. O caso da irmã, que a gente viu o testemunho aí, né? Estava lá, leito de morte. Se acontecer, não aguenta. Deus reverteu o quadro, a irmã está lá cheia de vida, abençoada, glorificando a Deus, cheia de saúde. Deus mudou, entendeu? Então ficar vivo na presença de Deus é bom, mas se morrer e partir, ninguém está no prejuízo estando com Deus. É isso que você tem que alimentar no seu coração em todo o tempo. No nome de Jesus. Ao Senhor louvor, honra e glória para sempre. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Graças a Deus. Vamos ministrar a